Olá, sou José Davi Urbaiz Brito, médico infectologista, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, e queria conversar com vocês um pouco sobre questões que têm se levantado em relação com a pandemia por Covid-19 e que, de ordem prática, são muito importantes de serem esclarecidas. A máscara cirúrgica ela é muito importante para barrar as nossas secreções. Então, ele é um elemento que se indica para aquelas pessoas que estão com espirro, com tosse, porque estão com sintomas respiratórios, para você evitar que as secreções dessa pessoa entrem em contato com outras pessoas suscetíveis ou contaminem a superfície onde essas secreções, essas gotículas respiratórias vão se depositar. Por isso, é absolutamente sem sentido você ver pessoas sem sintomas usando máscaras cirúrgicas com a falsa ideia de que essa máscara está protegendo de se infectarem com o Covid-19. A outra importância da máscara cirúrgica é seu uso pelos profissionais de saúde no momento do atendimento intra-hospitalar, no momento do atendimento dentro das unidades de saúde. Porque aí você deixa uma máscara no indivíduo sintomático que está com esses sintomas de tosse, de espirro, e você também fornece uma máscara para o profissional de saúde, porque ali ele está numa distância mais curta, ele está em contato direto com o indivíduo que ele vai ter que permanecer por muitos e muitos períodos em contato. Então, nesse sentido, tem sua utilidade. O resto é um verdadeiro exagero que não tem nenhum tipo de fundamentação. E mais, é um ato que pode aumentar até a transmissão, porque uma máscara cirúrgica cheia de secreção, que pode ser manipulada, pode ter ali partículas virais em concentração e se tornar um elemento de transmissão. Não há a menor dúvida. O vírus, o coronavírus, tem uma camada lipídica em volta que o protege e que é indispensável para ele poder se transmitir, para ele poder entrar na célula nossa, do nosso trato respiratório. Então, você limpando a superfície, limpando as suas mãos, limpando todos os adornos, todos os objetos que normalmente se encontram em volta de uma pessoa, você vai estar eliminando a possibilidade de que aquele vírus fique viável e, portanto, você está bloqueando intensamente a possibilidade de transmissão do vírus. Essa pergunta tem a ver com o que ocorreu em relação a um vírus que era animal, que era o coronavírus, e passou para o ser humano. Esse é um processo longo, esse é um processo que tem a ver com animais silvestres, que em algumas circunstâncias ficam em um estreito contato com um homem. Isso provavelmente pode ter acontecido, essa é a principal hipótese, em mercados de Wuhan, em mercados da China, onde, por conta de hábitos culturais daquela população, existe essa possibilidade de um contato muito próximo, muito intenso e muito seguido com carnes de caça. E a partir disso, sim, pode acontecer então essa passagem. Agora, que animais de estimação, que mascotes dentro de casa possam ser transmissores porque se infectam ou possam prevenir a infecção, isso não tem por hora nenhum dado que sugira esse tipo de situação. Isso também faz parte de aquele tipo de informação anedótica. Isso não há nenhuma fundamentação, porque nem a vitamina D nem a vitamina C são antivirais. Há uma crença em relação à fortificação do sistema imune, mas isso é enormemente inespecífico e responde muito mais a um anseio de termos alguma coisa a fazer perante essa nova situação que é o Covid-19. Sem dúvida alguma, as crianças fazem parte de todos os seres humanos suscetíveis, não há nada que eles tenham que evite essa aquisição da infecção. A coisa mais interessante é que, nesse caso,
o Covid-19 não gera casos graves, por isso que a gente fica muito pouco preocupado, e a imensa maioria das crianças que tiveram algum caso complicado, isso ocorreu acima de 10 anos, e mesmo sendo complicados, essas crianças não tiveram morte pelo Covid-19. Eles rapidamente evoluíram para melhora clínica, mesmo tendo caso complicado, sem evoluírem para óbito. Então, a grande importância dessa informação é para a gente desativar essa grande preocupação que naturalmente nós temos com as crianças. Na verdade, o nosso ponto de preocupação tem que ser as pessoas acima de 60 anos. Essas pessoas têm que ser protegidas de todas as formas possíveis. E essa proteção, qual é? A tradução da proteção é manter essas pessoas em isolamento social. Nem de perto nós podemos levar crianças para essas pessoas, porque as crianças têm um papel muito importante em serem transmissores silenciosos. Como eles têm uma doença que pode ser de muito pouco sintoma, passa desapercebido o vírus dentro delas, mas elas são capazes de eliminar o vírus o tempo inteiro. Então, uma coisa muito perigosa seria você fomentar que crianças fiquem aos cuidados dos seus avós. Isso não pode ser, isso tem que ser eliminado, porque nesse ponto quem é muito vulnerável são as pessoas acima de 60 anos. Outros coronavírus, não o coronavírus SARS-CoV-2, os estudos demonstraram que ele tem viabilidade, ou seja, que fica passível de transmissão até por 9 dias. Então, o que se sabe é que é um vírus que sobrevive por muito tempo na superfície. E se sabe que tem superfícies onde ele sobrevive mais, por exemplo, superfícies de aço, superfícies de cobre. Nas superfícies de madeira, nas superfícies de forma, que ele sobrevive menos. Mas é um tempo prolongado sempre. O que quer dizer isso? Que nós temos que caprichar na limpeza das superfícies. É fundamental nós limparmos todos os mobiliários, limparmos caprichosamente o chão, nós termos um cuidado extremo na limpeza de bolsas, não usarmos bolsas de couro, não usarmos cintos de couro, porque eles não são passíveis de serem desinfectados, passarmos a usar todos esses elementos de material lavável, como plástico, como vinil. Então, isso é uma coisa que todos nós temos que ter na nossa cabeça. Não, de maneira alguma. Gripe é o que a gente, nós médicos, denominamos as infecções virais por influenza. Né? Então, tem vários vírus de influenza. O vírus que se tornou mais famoso foi H1N1, porque ele gerou também uma pandemia em 2009, que também foi uma situação muito estressante, uma situação de muita tensão, com a vantagem que para influenza você tem dois elementos, tem uma medicação que é o Celtamivir e tem uma vacina que mesmo não sendo tão eficaz do ponto de vista individual, você consegue com ela diminuir a circulação da influenza, mas de maneira alguma a gripe se converte em Covid-19. O que pode acontecer e de fato acontece é que você confunda a sintomatologia de ambas, porque em muitos casos serão idênticas. Então, você terá pessoas espirrando, com dor de garganta, pessoas tossindo, pessoas com febre, pessoas com mal-estar e fadiga, que ou nessa hora se encontram infectadas pelo vírus da influenza ou se encontram infectados pelo SARS-CoV-2, isso do ponto de vista clínico, ou seja, da percepção do médico, é impossível de você diferenciar. De maneira alguma. Vacinas são tipos de recursos que nós usamos de tipo específico para cada tipo de agente infeccioso. Então, a vacina de gripe, ela é uma vacina que protege contra os vírus da influenza. Os vírus da influenza vão ser, então, de alguma maneira muito limitados, porque com essa vacina você
vai fazer com que as pessoas desenvolvam uma defesa imunológica contra o vírus, e na hora que elas estão frente ao vírus, ele não consegue se instalar porque já existem mecanismos de defesa imunológica que o eliminam. Isso não tem nada a ver com o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 tem outra estrutura, o SARS-CoV-2 tem outro tipo de mecanismo e, portanto, não tem nada a ver com a vacina de influenza. O que ocorre? Por que a gente pede tanto que as pessoas se vacinem contra a influenza? Porque a gente vai ter a circulação sazonal, já estamos tendo de influenza, ao mesmo tempo que o SARS-CoV-2. Então, você terá as duas doenças, a gripe e a Covid-19, ao mesmo tempo. Óbvio que se você vacina, você consegue focar sua atenção muito mais e deixar mais afinado o seu raciocínio em relação com a Covid-19. Sim, isso é enfático. É o mecanismo mais potente, o mecanismo mais eficaz para nós diminuirmos a contaminação de grandes grupos de população é nós identificarmos a pessoa com a Covid-19 e deixarmos em isolamento. Eu queria explicar um pouco o que é esse isolamento. Isolamento não é ficar em casa. Não. Isolamento é você ficar isolado dentro de um quarto, com banheiro único ou exclusivo se você tiver oportunidade, com zero contato com as pessoas que moram naquela casa, com limpeza rigorosa do banheiro se vai ter uso comum com as outras pessoas da casa, sem nenhum tipo de contato na hora da alimentação, as roupas de cama, as roupas do doente, ele próprio tem que recolher, ele próprio tem que colocar em sacos plásticos, de tal maneira que não se constituam elementos de transmissão para os outros indivíduos que estão dentro de casa. Então, não vamos confundir isolamento domiciliar com ficar dentro de casa. Ficar dentro de casa é o que nós todos devemos fazer agora, nessa fase, para combatermos a transmissão. Se estivermos com a doença, vamos ficar em isolamento domiciliar, que é outra coisa que é o que eu acabo de explicar para vocês. Não. Esse é um vírus, que é o SARS-CoV-2, o vírus, a doença chama Covid-19. O vírus que produz a doença chama SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 foi descrito tem pouco menos de 2 meses. Então, o processo para você elaborar uma vacina ou para elaborar um medicamento é um processo longo. Você tem que descobrir a estrutura do vírus, você tem que descobrir quais são as maneiras com que esse vírus interage com a pessoa. No caso da vacina, você tem que saber profundamente quais são os mecanismos imunológicos que o vírus gera, como que nós vamos fazer que um pedacinho do vírus que não gere doença, gere proteção. Isso aí leva muito tempo. É uma consequência de uma pesquisa muito aprofundada, muito complexa. Não há dúvidas que nos tempos atuais nós temos uma tecnologia muito avançada, que tem acelerado muito esse processo. Mas a gente não pode imaginar que no curto prazo nós possamos ter uma vacina para evitar a infecção. Ou mesmo com o medicamento. O medicamento tem que ser descoberto quais são os mecanismos de ação, como é que essas moléculas podem funcionar para evitar que o vírus se multiplique, quais são as consequências dessa medicação dentro do corpo humano, porque você pode ter uma molécula que é ótima, né, que acaba gerando um bloqueio viral completo, mas uma molécula tóxica para o ser humano. Então, aí não funciona como medicação. Então, o que quero deixar claro com isso é que é um processo longo e um processo muito complexo. Então, com isso finalizo esses esclarecimentos, espero que tenham utilidade. Muito obrigado pela atenção.